Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre os ministros magnânimos com poder infinito que querem que a aplicação da lei Magnitsky não seja feita aqui no Brasil. Exatamente isso que você ouviu. Eu falei que isso ia dar uma caca fedida porque os ministros, eles têm poderes infinitos, como eu falei, e não querem que a lei Magnitsky seja aplicada a eles. Então toda a turma lá do Alexandre de Moraes está se reunindo para ver uma maneira de burlar a lei Magnitsky. Vamos falar disso, mas já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar no joinha e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito o meu trabalho. Então tá lá, ó, ministros do STF avaliam barrar a aplicação da lei Magnitsky por bancos que operam aqui no Brasil. Ainda não há bloqueio de contas por decisão de instituições locais. Isso quer dizer que os bancos brasileiros ainda não bloquearam as contas do ministro Alexandre de Moraes, que está lá definido como um sancionado no site da UFAC, ao lado de ditadores, ao lado de terroristas e traficantes de droga. Esse é o ministro que nós temos no nosso STF. Então ontem eles fizeram uma reunião com donos de banco para avaliar a aplicação da lei Magnitsky e entender como que ela funciona. Mas na verdade eles sabem muito bem como funciona a lei Magnitsky, eles queriam uma posição dos donos de banco para dar uma esperança para eles de como contornar a aplicação da lei. Por enquanto a lei não está sendo aplicada na sua totalidade, somente em transações em dólar. Os cartões de crédito do Alexandre de Moraes com bandeiras americanas foram cortados. Isso não impede ainda que o Alexandre de Moraes possa realizar transações internas aqui no Brasil, através do Banco do Brasil, somente transações de débito e crédito nacionais. Agora eu não sei como é que fica porque o cartão de crédito possui uma bandeira americana. Eu acho que as transações de crédito dentro do Brasil também vão ser cortadas para o Alexandre de Moraes. A ação no STF sobre a aplicação da lei Magnitsky no Brasil não deve ter decisão a curto prazo. Então os Estados Unidos está prolongando um pouco a vida financeira do Alexandre de Moraes para ver como eles se comportam. Mas vocês acham que os Estados Unidos não está sabendo dessas reuniões e não está vendo que eles já começaram a espernear tentando barrar a lei Magnitsky aqui no Brasil? É lógico que os Estados Unidos já sabe e já viu isso. Ó lá. Aplicada contra Alexandre de Moraes, a legislação prevê bloqueio de bens nos Estados Unidos e proibição de transações que passem pelo sistema bancário americano. Segundo informações, Alexandre de Moraes não possui bens e nem ativos lá nos Estados Unidos. Mas, porém, no entanto, todavia, o Barroso possui uma casa no valor de 22 milhões de reais. Isso dá algo em torno de pouco mais de 4 milhões de dólares, né? E o Barroso tá com medo de perder a casinha dele. Ele já perdeu o visto, o filho dele já perdeu o visto e a filha dele também, a tal da Luna, perderam o visto americano. Então os ministros do Supremo Tribunal, o Cristiano Zanin, que é o relator da ação do PT que pede a corte para proibir os bancos a aplicarem a lei Magnitsky no Brasil, pretende ouvir todas as partes envolvidas e não deve decidir sobre o tema por enquanto. É lógico que agora eles estão todos com o loló travadinho que não passa nem Wi-Fi, né? Tá todo mundo com medo de ser sancionado. Nos bastidores, os bancos brasileiros tentam fazer com que seja a prerrogativa das áreas de compliance de cada instituição financeira tomar providências cabíveis. Dessa forma, entre os bancos, a melhor saída seria que o STF não tomasse decisões agora. A ação no STF foi apresentada pelo deputado federal Lindinho, né, o Lindbergh Farias, que figura na lista da Odebrecht como Lindinho e recebeu 4 milhões e meio de reais em propina. É esse tipo de gente aí que está pedindo para que a lei seja revogada aqui no Brasil. E outra pessoa também, outra criatura aqui no Brasil também está pedindo para revogarem a lei Magnitsky. Essa mulher aqui que se chama, qual que é o nome dela, que eu nunca tinha ouvido falar dessa criatura, Fernanda Melchiona.
A Fernanda Melchiona é do PSOL do Rio Grande do Sul e também apresentou um projeto de lei para impedir a Lei Magnitsky produza efeitos aqui no Brasil. Eles usam o argumento de que o banco não pode excluir os seus clientes, né? Eles usam o argumento de que o banco tem que manter os seus clientes. E a Fernanda Melchiona está querendo propor um projeto de lei, segundo ela, chamado de PL da Soberania Financeira, que proíbe instituições financeiras brasileiras de bloquearem, suspenderem ou restringirem contas com base em sanções de governos estrangeiros, né? Ela diz que é nula no território nacional qualquer comunicação de bloqueio, restrição ou encerramento de contas de clientes residentes ou não, com fundamento em sanções impostas por governos ou autoridades estrangeiras sem a devida homologação por autoridade brasileira competente. Então, ela prevê nesse projeto de lei uma multa diária de 0,1%, 0,1% do faturamento mensal do conglomerado, quer dizer, do banco que sancionar a pessoa, restrição na abertura de novas agências, filiais ou linhas de negócios até a regularização da conduta, e a parlamentar disse que o projeto de lei é motivado pela repercussão da Lei Magnitsky, que ela diz que é um ataque à soberania nacional. É um ataque à soberania nacional quando é em nível nacional, né, minha filha? Mas não quando é só para os ministros do STF que figuram ao lado de terroristas, bandidos e assassinos no site da OFAC, né? Então esse projeto de lei está sendo fomentado, os Estados Unidos estão de olho nisso. Os Estados Unidos é muito rigoroso com a Lei Magnitsky. Por enquanto, Donald Trump não quis afetar o Brasil inteiro, mas se o Alexandre de Moraes continuar insistindo em chamar os amiguinhos dele para tentar coibir a Lei Magnitsky, o Donald Trump vai cortar relações com o sistema bancário brasileiro e a gente vai cair num poço sem fundo. O pessoal diz que não passa do fundo do poço, né? Mas sempre tem um alçapão lá no fundo do poço para a gente descer mais ainda. O Alexandre de Moraes não está nem aí com a população. Para ele, se o sistema financeiro tiver bom para ele, ele quer que a população se lixe. Eu digo isso porque ele não está nem aí com a suspensão da rede social Rumble, que está há mais de 3 anos suspensa pelo Alexandre de Moraes por conta do dono do Rumble não querer bloquear perfis lá nos Estados Unidos. Então ele prejudicou mais de 200 milhões de pessoas por conta de uma vontade estúpida de bloquear meia dúzia de perfil em solo americano. Então o Alexandre de Moraes não está nem aí. Ele, funcionando as coisas para ele, ele quer que o resto do país se dane. E o Alexandre de Moraes, o Senado, o Congresso também querem que o país se dane porque eles não estão nem aí, não estão fazendo absolutamente nada para impedir os avanços do STF, e os Estados Unidos vem tentando isso, mas o povo brasileiro também não ajuda. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque facilita muito o meu trabalho, ajuda demais. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Até já.